Olá, sou Bruno Barbosa dos Santos, estudante do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, no curso de Agronomia. Vou falar a respeito do melhoramento genético do maracujazeiro, do gênero Passalora. O maracujazeiro é uma planta dicotiledônea pertencente à família Passifloraceae, a qual é originária da América tropical. Hoje em dia, aproximadamente 200 espécies são cultivadas para o consumo humano. A planta possui características de trepadeira, ela é sublenhosa, apresenta folhas lobadas e verdes, com presença de gavinhas, que são os órgãos de sustentação, os quais possibilitam a planta ser uma trepadeira. As flores são bissexuais, porém ela realiza polinização cruzada, pois o órgão de reprodução, no caso o pólen, possui autoincompatibilidade. Ele tem um alelo que inibe a formação do tubo polínico. Além do mais, a planta apresenta órgãos sexuais em locais diferenciados. Os órgãos sexuais femininos estão mais acima do que o masculino, o que dificulta a polinização. Os frutos do maracujazeiro possuem variadas formas. Pode ser globosos, ovoides, piriformes, entre outras. Os também diferem quanto à cor. Os frutos podem ser amarelo, roxo, esverdeado, avermelhado, de polpa amarela a alaranjada, a qual contém número elevado de sementes. No Brasil, atualmente, 3 espécies de passiflora são cultivadas. São a passiflora Edulis flavicarpa, que é o maracujá amarelo, a passiflora Edulis, que é o maracujá roxo, e a passiflora alata, que é o maracujá doce. Porém, o maracujá amarelo ele possui maior interesse comercial. Aqui no Brasil, atualmente 95% das áreas cultivadas com maracujá é do maracujá amarelo. Ele também possui maior adaptação ao clima brasileiro. O Brasil, por essa 95% da sua área plantada, ele é o maior produtor mundial. A produção hoje em dia está aproximadamente por volta de 330 milhões de toneladas. E essas áreas que produzem 330 toneladas são aproximadamente 33 mil hectares. Aqui no Brasil, a Bahia é o principal produtor. Vem logo atrás, vem São Paulo com produção similar. O maracujazeiro ele possui alto valor nutritivo. Ele é rico em vitamina C e do complexo B, no caso a B2 e a B5. Ele contém também ferro, cálcio e fósforo. Se faz o melhoramento genético no maracujazeiro por 2 motivos. Atender às exigências do consumidor, a qual procura por frutos grandes, ovais, de boa aparência, de resistência ao transporte, saborosos, entre outros. O segundo objetivo de fazer o melhoramento genético está na busca de cultivares resistentes a doenças. E aqui no Brasil, principalmente, as bacterioses causadas pelo gênero Xanthomonas são as que mais incidem no maracujazeiro hoje em dia. Porém, independentemente da cultura, o sucesso do melhoramento vegetal, no caso dos genéticos, depende da identificação e utilização da variedade genética existente nas populações, nos indivíduos no caso. Isso permite alcançar o principal objetivo, que é a identificação de gêneros superiores, no caso, plantas melhores do que as atuais cultivadas. O melhoramento genético do maracujá possui como técnicas e métodos de estudo a introdução de plantas, seleção massal, hibridação e a biotecnologia. No caso, a introdução de plantas é você adquirir germoplasma, inserir diferentes acessos nas suas pesquisas, os quais são oriundos do seu centro de origem, ou talvez de áreas de produção, ou de institutos de pesquisa. Também você pode pegar assim, emprestado, fazer parcerias, as quais visam variabilidade genética, materiais com características superiores, ou talvez aquelas que apresentem a característica desejada. A seleção massal de plantas é muito eficiente para caracteres de fácil mensuração, aqueles de fácil manifestação na planta.
e com características de herdabilidade, que ela consegue transmitir isso para as gerações futuras. A base de seleção com teste de progênitos, ela se baseia, né, no caso, na capacidade da planta de gerar bons descendentes, do que no seu próprio desempenho, no seu próprio rendimento. A base dela é fazer descendentes melhores do que ela. O maracujá, a seleção massal é bastante eficiente, quando objetiva-se a obtenção de indivíduos que possuam boa produção, bom formato de fruto, maiores teores de suco, maiores teores de sólidos solúveis e vigor vegetativo. Outra técnica de melhoramento para o maracujazeiro, pessoal, pode ser a hibridação. É uma técnica bastante simples. Devido ao ciclo do maracujazeiro, ele permanece em florescimento durante vários meses do ano. Ele possui grandes flores, as quais produzem grandes quantidades de grão de pólen, o que é de fácil coleta. A técnica consiste em proteger flores doadoras, no caso pela manhã, com saquinhos de papel, que é de preferência parafinado. A abertura da flor ocorre por volta das 3 horas do dia. Retira-se o saquinho da flor e coleta o grão de pólen com cuidado, usando cotonete ou pincéis. Em seguida, realiza-se a polinização mecânica mesmo, manual, prática. Pega-se o grão de pólen e introduz na flor receptora. Biotecnologia também pode ser um método de melhoramento que venha completar as técnicas, né, de melhoramento utilizada no maracujazeiro. O germoplasma silvestre poderá ser melhor explorado, transferindo-se caracteres desejáveis para espécies cultivadas. No caso, promovendo a introgressão de genes, os quais podem ser de resistência a doenças, ou um de melhor produtividade, ou um de produzir frutos maiores, com maior peso, melhor coloração, menos ácido, mais doce, assim, no caso mais doce. Vários genes podem ser introduzidos usando biotecnologia. A biotecnologia é dividida em duas grandes áreas. Primeiro, é isolamento, manipulação e crescimento de células vegetais, seria uma. Segunda, pode ser tecnologia de DNA recombinante, que é engenharia genética propriamente dita. A cultura de tecidos pode ser considerada a técnica com maior volume de resultados de pesquisas para o gênero Passalora. Espécies de Passiflorácea, quando cultivadas in vitro, apresentam respostas morfogenéticas bastante satisfatórias. Para realizar o melhoramento genético de maracujá, é necessário a presença de banco genético, do germoplasma, né? No caso, aqui no Brasil, eles estão localizados, os maiores estão localizados na Unesp, em Jaboticabal, em São Paulo, na UESB, em Vitória da Conquista, lá na Bahia, no IAC, em Campinas, São Paulo, e no IAPAR, em Londrina, Paraná. Na Embrapa Senagem, em Brasília, DF, também, aqui o mais próximo da gente. Sendo assim, a grande variabilidade existente de espécies, o ciclo relativamente curto da planta, o interesse crescente pela cultura, e são alguns dos fatores favoráveis para a evolução do estudo e consequentemente da cultura do maracujazeiro aqui no Brasil. Pensando assim, o melhoramento do maracujazeiro representa um campo de pesquisa bastante promissor ainda. E conclui-se que o melhoramento genético é uma prática que possibilita contribuições sem iguais à agricultura em geral, sobretudo ao cultivo do maracujazeiro. E é isso, pessoal.